Olá, está começando mais um WTN Saúde. O tema dessa semana é bruxismo. Nós convidamos a doutora Isabela Rosenfeld, que ela é cirurgiã dentista e trabalha no COR. Doutora, o que é o bruxismo? O bruxismo é o hábito de apertar, de ranger os dentes. É como se fossem os movimentos normais da mastigação, só que eles acontecem de forma bem mais intensa. E durante esses movimentos existem contrações bem fortes. Né? Então, na verdade, o paciente utiliza muito mais força do que ele utiliza na mastigação comum. Isso causa muita dor e desconforto muscular. O que causa a pessoa ficar acometida dessa situação? É uma doença, o bruxismo? O bruxismo não pode ser considerado uma doença, né? O bruxismo, ele é uma disfunção. Certo. Porque existem várias estruturas que são componentes do sistema estomatognático. O sistema estomatognático são todas as funções que fazem parte da respiração, mastigação, deglutição, da fala. Certo. E algumas funções são normais, né? Essas funções são perfeitamente aceitáveis pela musculatura. Já o bruxismo, assim como roer as unhas, morder objetos, são considerados atividades parafuncionais, são disfunções, né? E o que causa o bruxismo? Na verdade, muitas coisas já foram consideradas como causa de bruxismo. Entre elas, a má oclusão dentária, o mau encaixe dos dentes. Só que isso já caiu por terra há algum tempo, né? Hoje em dia não se considera mais que isso seja um fator etiológico para o bruxismo. Isso, na verdade, perpetua ou agrava o bruxismo, mas não causa. O bruxismo está 100% relacionado ao estresse, à tensão emocional, a fatores psicológicos de uma forma geral. Certo. Quais são os grupos mais acometidos dessa situação? Dessa disfunção, né? Existem grupos que têm mais chances de desenvolver o bruxismo. Esses grupos são tabagistas, né? Os fumantes têm 2 vezes mais chance de desenvolver o bruxismo do que as outras pessoas. O álcool, o uso de cafeína, de anfetaminas, usuários de drogas e principalmente as pessoas mais ansiosas, pessoas que têm mais ansiedade, pessoas que têm depressão, enfim. Certo. Quais são as consequências de você ter um bruxismo? O bruxismo ele pode provocar diversas consequências, tanto nas arcadas dentárias como de uma forma geral, né? As primeiras consequências que a gente observa são desgastes dentários. Desgaste precoce dos dentes, né? Exatamente, porque nós temos já um desgaste fisiológico, mas o bruxismo provoca um desgaste enorme num curto espaço de tempo. Então os prejuízos são primeiramente prejuízos estéticos, né? Porque esse dente ele fica com um tamanho muito reduzido e já altera o sorriso, altera a estética. E o bruxismo causa fraturas, desgastes e de obturações que o paciente já tem. Inclusive, o bruxismo é considerado um dos maiores desafios para a odontologia restauradora, porque Pode causar dor? o bruxismo causa muita dor, causa sensibilidade dentária. O paciente sente dor com alimentos ácidos, com alimentos gelados. Pelo próprio desgaste, né? Expõe mais. Exatamente, a gente tem um desgaste de esmalte, então a gente tem uma exposição dentinária. Isso causa dor, sim, e causa problemas ao osso de suporte também. Aquele osso já vai sofrer uma perda de tecido, o dente pode ter mobilidade, né? São diversas E qual o formas. desafio em relação à restauração, que você ia dizer? Em relação à restauração, o problema é que nós fazemos intervenções frequentes, né? Certo. Ou seja, a gente coloca uma restauração hoje, o paciente faz hábito do bruxismo, acaba e ele desloca destruindo. aquele material, não comporta aquela quantidade de carga. Porque nenhum material substitui o esmalte verdadeiro, o dente. Com certeza, por melhores que sejam os materiais, a gente tem materiais hoje maravilhosos, mas infelizmente com o bruxismo, esses materiais acabam sendo deslocados e aí a gente tem que fazer uma nova intervenção, às vezes desgastar ainda mais, então a gente tem um prejuízo muito grande, né, dentário. Como a gente faz para dar o diagnóstico? Como você se percebe com o bruxismo? O bruxismo, ele é percebido de várias formas, né? A primeira forma que o paciente fala pra gente no consultório, ele vem com a queixa de que o marido, a esposa, estão escutando os ruídos durante a noite. O bruxismo produz ruídos, o ranger dos dentes, né? Ele pode também não produzir ruídos, que é o apertamento dentário. O apertamento dentário pode ser feito durante o dia. E muitas vezes o paciente não tem consciência de que ele faz bruxismo. A gente, quando fala sobre bruxismo, ele lembra, realmente, eu faço apertamento também durante o dia. Quer dizer, então no exame dentário você pode perceber o desgaste acentuado, você pode perceber às vezes o cara com uma dor na articulação, e aí você suspeita, né? O principal são sintomas, porque muitas vezes ele não vai relatar os ruídos, ele vai chegar com queixas de dores grandes no ouvido, dores de cabeça, estalidos,
ao abrir e fechar a boca, ao mastigar e principalmente um cansaço muscular, uma dificuldade em mastigar alimentos mais duros. Né? Tudo isso, até vertigens, tonturas... Pode ser relacionado ao bruxismo. Tudo pode ser. Então são sinais muito importantes de serem observados pelo profissional, porque quando o paciente nota o desgaste dentário, já podem ter acontecido vários outros problemas que são mais graves, né? Como dores na articulação temporomandibular, desordens. Então tem que ficar atento a esses sinais e procurar a ajuda do dentista. Como é que o dentista faz para tratar o bruxismo, então? O tratamento do bruxismo é um tratamento multidisciplinar, porque o bruxismo é um problema multifatorial. Então, a gente tem aí várias formas de intervenção. Tem a forma psicológica, que são feitos tratamentos de terapia, de higiene do sono, de relaxamento, comportamentais. Tem a parte farmacológica, muitas vezes a gente tem que entrar com prescrição medicamentosa, porque o paciente já está com dor há muito tempo, isso causa já uma desestabilização do humor, né? Antidepressivos, tem que usar benzodiazepínicos, ansiolíticos. Para relaxar, literalmente, para o cara ter um sono mais tranquilo, eventualmente não executar o bruxismo. Como coadjuvantes, né? E fisioterapia algumas vezes também, para diminuir o ácido lático, que causa tanta dor, né, na parte muscular, né? Parte do masseter e temporal, eles ficam muito sobrecarregados com ácido lático. Na parte odontológica, né, a gente vai trabalhar com a placa de bruxismo, também chamada de placa estabilizadora. Você trouxe um articulador aqui, né? Uma placa. Sim, eu trouxe um modelo com uma placa aqui que mostra exatamente como que a gente faz o tratamento, né? A gente faz uma moldagem do paciente, através dessa moldagem a gente obtém um modelo de gesso. E sobre esse modelo de gesso é confeccionada uma placa de acrílico. O paciente vai usar essa placa de acrílico durante a noite. E essa placa, ela tem várias funções, né? A primeira delas, quando a gente faz um bruxismo, faz o atrito dos dentes superiores contra os inferiores, existe aí uma distribuição de forças totalmente errada, né? O paciente faz esse movimento aqui e sempre algum dente vai tocar mais que o outro, ou um grupamento mais que o outro. O que a placa vai fazer? Ela vai distribuir de forma homogênea esses contatos. Então, quando o paciente fizer o movimento, a sobrecarga na articulação temporomandibular vai ser menor, porque a gente vai ter uma distribuição muito mais equilibrada. Então, a placa tem que ser ajustada, a oclusão tem que ser ajustada. Fora isso, a placa também tem outras funções, como relaxamento muscular. Ela provoca uma diminuição da tensão muscular. E o fator principal e mais importante é que ela faz uma barreira mecânica, né? Então, o paciente vai literalmente atritar... protege um dente do outro, né? Exatamente. O paciente, quando ele for fazer o desgaste, ele não vai atritar mais dente com dente, ele vai atritar dente com a placa. Então, o máximo que vai acontecer é ele desgastar a placa e não mais as estruturas dentárias. Existem outros tipos de placa também, tá? Tem a placa de silicone, que hoje em dia os artigos mais recentes já condenam, que ela é muito mole e ela pode causar uma hipertrofia do masseter. Até estimular a mastigação, né? Exatamente. A gente tem até um estímulo dessa função, ao invés de inibição. Então ela já não está sendo mais utilizada. A placa deve ser rígida, deve ser em resina. Perfeito. Resina Bom, acrílica. o recado está dado. No final das contas, é para atentar a população em geral que existe essa entidade, né, o bruxismo, para que as pessoas evitem ter o bruxismo, evitem o desgaste precoce do dente e tenham um sorriso mais saudável, no final das contas, né? Isso mesmo. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigada. O WTN Saúde dessa semana vai ficando por aqui. Até a próxima.